outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta pela intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. A arte sacra é o reflexo da história e cultura de um povo, da mesma forma que outras manifestações artísticas. Mas hoje o nosso programa traz um outro olhar sobre essa arte, que tem o dom de transmitir a fé. Arte e fé, esse é o nosso ponto. Vamos falar da beleza da arte e como ela, de alguma forma, interfere no processo de evolução cultural de uma sociedade e da sua religiosidade. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos converso com Vilma Tomaso, que é pesquisadora e autora especializada em arte sacra, é doutora em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo, professora no Museu de Arte Sacra de São Paulo e membro pesquisadora da Sociedade Brasileira de Teologia e Ciências da Religião. Doutora Vilma, posso lhe chamar de Vilma? Primeiro, bom dia, muito obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Kleber, eu que agradeço o convite. É um prazer para mim também. Eu estou autorizado a lhe chamar sem o doutora, então. Claro, por favor. Eu acompanho seus conteúdos no YouTube e admiro, além do conteúdo em si, o jeito elegante e qualificado com que a senhora aborda esse tema, né? E eu percebi, olhando sua trajetória, que passa por uma experiência acadêmica, né? Um conhecimento genuíno sobre os temas da fé, sobre os temas da arte, e também uma caminhada espiritual, uma vivência de fé. Nos explica um pouco, Vilma, como é que surgiu esse casamento, essa vontade de estudar a arte, se especializar em arte sacra? Bom, eu tenho uma primeira faculdade que foi letras, português-francês, né, línguas neolatinas, naquela época chamava, e já é literatura, já fala do belo também, né? Eu sempre gostei de arte por uma questão familiar também. Meu avô tinha muitas obras de arte, eu desde criança ia a museus, a música, estudei piano, e depois fiz teologia, mas quando eu fui para o mestrado em Ciências da Religião, meus filhos já eram grandinhos, porque quando eu me casei teve um hiato na minha vida acadêmica, né? Eu me dediquei só à família, porque meu marido ficava muito ausente, então eu fiquei com os meus filhos. Quando eles já estavam mais grandinhos, eu voltei e fui fazer Ciências da Religião na PUC. O mestrado, depois eu fiz doutorado. No mestrado, eu escolhi fazer um tema com arte, porque eu sempre gostei de arte da igreja, e sempre admirei aqui no Brasil, quando viajava, um dos pontos altos era as minhas visitas às igrejas milenares na Europa, e aqui nem tanto, aqui nossas igrejas barrocas aqui no Brasil. Então, eu escolhi um tema, Maria Madalena na arte. O meu orientador, professor Eduardo Cruz, falou, Vilma, Maria Madalena na arte é muito grande, escolhe um autor. Eu escolhi, fiz uma pesquisa iconográfica imensa. Naquela época, não tinha muito essa história de internet que a gente dá um Google, sabe? Então, eu via livros, fui a bibliotecas, enfim, fiz uma grande pesquisa, fiz uma pasta, ficou linda a pasta, eu tenho até hoje, com todas as Madalenas, e fiquei olhando até que eu escolhi a do El Greco. Foi a que mais falou para mim. Quando eu fui, aí mostrei, falei com o meu professor, ele falou, pois bem, faça Maria Madalena na arte de El Greco. Só que El Greco, que chama Domênicos Theotokopoulos, ele é um grego do século XVI, que ficou 25 anos na Grécia, depois foi para Itália, depois foi para a Espanha. Acontece que a arte dele era completamente diferente dos outros da sua época. Nós estamos no final do Renascimento, no maneirismo já, né? Depois de Michelangelo. Eu queria saber por quê, porque ele tinha sido iconógrafo.
E o iconógrafo tem um outro olhar, e eu me interessei muito por isso, né? Aí fiz o trabalho, tudo, né? E fui fazer o doutorado, fiz o doutorado no ícone, comecei fazendo no ícone do Pantocrator. Daí, vamos ficar por aqui, né? Porque é longa. Aham. Eu acho Mas que já deu para entender. Aham, deu para entender, sim. Viu, existe uma diferença, agora pergunta de leigo, tá? De jornalista, entre arte religiosa e arte sacra? Nós estamos falando necessariamente da mesma coisa ou não? Ou são Olha, conceitos válidos também, isso, né? são bem diferentes, mas é um assunto que, como se diz aí na linguagem do dia a dia, dá pano para manga, sabe? Porque a linguagem religiosa, qualquer pessoa, qualquer artista que quiser fazer uma Maria Madalena, por exemplo, ele faz. É uma arte religiosa, ela tem um tema religioso, mas essa arte não é uma arte para a igreja, né? A arte sacra, a gente chama arte que é um serviço litúrgico. Essa diferença, arte sacra e arte religiosa, está sendo assim há tanta controvérsia que a decisão agora é chamar de arte litúrgica, a arte da igreja. Por Entendi. quê? Porque a arte é um serviço litúrgico. Porque o artista sacro, ele prepara o espaço litúrgico, né, para uma presença, quer dizer, para a celebração eucarística. O que é a celebração eucarística? O que é a missa? É o memorial, né, a memória do sacrifício e da presença do Cristo. O Cristo não é sacrificado, não existe outro sacrifício, foi um só, né? Mas existe, ele está presente. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. As pessoas que vão à missa, elas ouvem o sacerdote: o Senhor esteja convosco. E a Assembleia responde: Ele está no meio de nós. Porque existe uma presentificação do Cristo. A liturgia é uma passagem. Você vai, a pessoa que ninguém assiste missa, a gente participa. Por quê? Naquele momento, os fiéis vão ao futuro, ao seu futuro, que é a Jerusalém Celeste. Nós já estamos lá. Então, Né? a arte litúrgica é a arte que serve a esse propósito. A esse propósito, exatamente isso. Então, pois não. Não, é essa arte que é a autêntica arte litúrgica, né? A senhora deve ouvir também, né, outra pergunta clichê, sobre a relatividade da beleza ou não, né, da beleza da arte. Como é que a senhora responde a esse tema, sobre o relativismo da beleza ou não? O que é belo e o que não é? Eu gostaria de lhe ouvir, por mais que seja clichê essa pergunta, a senhora tem muita pesquisa e produção nesse campo. Kleber, não é clichê, não. E eu vou fazer uma curva, se você me permite, para poder responder. Quando os primeiros cristãos começaram a fazer a arte, você sabe onde começou? Nas catacumbas. E as catacumbas é o lugar da morte. A morte é o que todo mundo foge. Nós estamos lá naquela época, estávamos na quarta época clássica grega, né, da arte grega, né, do clássico grego, e a beleza, ela estava na estatuária, na arquitetura perfeita. Então, eles tinham a mulher ideal, o homem ideal, a arquitetura ideal. Agora, quando você vai em alguma catacumba, você vê que aquela arte era uma arte mural, não é escultura, é uma arte mural, e é uma arte também bem, assim, naif, ingênua, com formas muito simples, cores muito alegres, porque a arte das catacumbas é uma arte alegre. Por que aconteceu isso? Os historiadores de arte dizem que o cristianismo foi uma decadência da arte. Mas não foi decadência da arte. Os cristãos não queriam abraçar a perfeição da ideia humana. Eles queriam abraçar a perfeição em Cristo. De uma ideia transcendental. Exato. Então,
a beleza da arte está aí, quer dizer, você é como nós, né, na nossa vida. O cristão deve entender que ele é 3 em 1, corpo, alma e espírito. Que espírito? O Espírito Santo, né? Então, a antropologia humana, cristã, ela só, o ser humano, na sua ontologia, só está completo quando ele é corpo, né? O nosso corpo é muito importante, porque o Cristo, agora não existe mais o Cristo sem o corpo, porque ele ressuscitou. Então, esse negócio que corpo é uma coisa, a alma é outra, não, estão juntos. E o Espírito, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quando nós somos templo do Espírito Santo, nós estamos vivendo aquela vida que São Paulo diz. Não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Que vive em mim. Então, se eu quero ser perfeita por mim mesma, eu não tenho espaço para o Espírito. Percebe? Eu me completo mundanamente, né? Não, eu posso ser perfeita, completa, faço plástica, Isso. a mulher usa maquiagem, tudo, mas eu sou só a hora que eu tiro tudo isso, as pessoas se assustam, mas não é bem assim. Quer dizer, o cristão, então, ele tem que ter o Espírito Santo, porque a luz dele tem que vir de dentro. Uhum. Olha, é um assunto muito grande. Então, outra coisa, você me perguntou da beleza, né? Do relativismo da beleza. Da beleza, sim. Qual foi o momento mais belo do Cristo entre nós? Foi o momento que ele se deu na cruz. Ele estava tão feio, tão feio, tão feio, que a gente não podia olhar para ele, tão machucado. Machucado e sangrando. Sangrando, machucado, inchado, torturado. Foi a maior beleza. O amor é a beleza, né? Então, veja como existe um paradoxo, porque tem aquela beleza que é uma beleza ilusória, a beleza da maquiagem, por exemplo, né? A beleza de uma pessoa que se apresenta maravilhosamente, mas não é nada daquilo. Existe a beleza autêntica. Então, você vai falar, mas então a beleza é feia? Não. Depois ele ressuscita, né? Ele é só luz. Então, a senhora está dizendo que a arte sacra, ela conduz também a uma experiência mística. A arte pode conduzir ou deve conduzir a uma experiência mística e espiritual. Essa é a ideia da arte na igreja, não é para enfeitar a igreja. Um artista sacro, Kleber, ele não é um decorador de igreja. Não está lá para enfeitar a igreja. Não. Ele está lá para preparar o espaço. O Vilma, e a Igreja Católica, no caso, tem um grande patrimônio cultural da humanidade que conta até da sua evolução guardada na arte sacra, né? Sim, tem sim. Nós temos a igreja é um grande patrimônio, né? Porque você veja os documentos que ela tem, a gente fala, né, do Renascimento, dos textos lá dos gregos, né, dos poetas latinos também, mas era um acervo da igreja isso também isso. Então, eu sempre falo que a igreja católica, pelos monges, pelo movimento monástico, ela civilizou todo o Ocidente, né? Depois do Império Romano, quem civilizou o Ocidente, quem trouxe cultura para o Ocidente, conhecimento, foi a Igreja Católica. É que a gente tem, Perdão, pode falar. não, a gente tem essa ideia errada que a Igreja foi a idade das trevas, né? Mas não é. Hoje os grandes, desde os anos 50, os grandes historiadores já não aceitam mais essa ideia. E qual tu diria que é, então, a partir desses raciocínios todos que tu estás fazendo,
Desculpa que gaúcho chama por tu, tá? Tem mais essa falta de educação aí. Eu sei, mas não é, não. Pode, fica à Mas é um vontade. jeito carinhoso só. Eu sei, eu sei. Qual é a função, Vilma, da arte? Eu fico pensando cá comigo, como pai de 3 crianças, na formação das crianças, na evolução dos povos, ou a arte é uma criação por si mesma? Olha, a arte sacra, a arte litúrgica, ela deve ser, na igreja, um autorretrato da igreja com I maiúsculo. Vou explicar melhor isso. Sabe, tem um santo e doutor da igreja chamado João Damasceno, que foi um grande defensor da arte, né, na época do iconoclasmo, quando queriam acabar com a arte na igreja, principalmente quando houve uma grande evolução do Islã, né, então eles quebravam toda a arte, porque, enfim, foi o primeiro iconoclasmo, século VII, VIII, né, então quebravam todos os ícones, entravam nas igrejas, foi uma tristeza mesmo que aconteceu. E o São João Damasceno, que é santo e doutor da igreja do Oriente e do Ocidente, ele, quando alguém perguntava para ele assim, como é que eu faço para apresentar para uma pessoa que não conhece quem é o Cristo? O que é ser católico? O que é ser cristão? Ele falou assim, você não faz nada, você entra numa igreja e mostra para ele a igreja. Por quê? Porque nas paredes da igreja, as paredes da igreja estão revestidas com a história da igreja, né? Então, as paredes da igreja, elas manifestam, elas mostram aquilo que acontece no altar. Então, você não precisa, ele falava, você não precisa falar o que é, quer dizer, dar uma aula de catecismo, né, para a pessoa, não. Você mostra, se a pessoa olha, a igreja ela vai entender. Isso no século, estamos falando do século VII, né? Ele dava essa resposta. Então, acho que isso já mostra muita coisa, porque a arte sacra, a arte litúrgica, ela baseia-se em quê? Nas escrituras, né? E o que é a escritura? A escritura é uma história de um relato, de uma relação de Deus com o seu povo, e da busca de Deus para uma aliança com esse povo, que somos nós, o povo de Deus. É Deus e seu povo. Tanto é que na liturgia, veja como está tudo ligado. Na liturgia somos nós e o Cristo, né? A partir do Vaticano II, já fala muito, que é algo que o Vaticano II foi buscar lá na igreja primitiva, né? Era o povo e o Cristo, né? O Cristo, que é 3 em 1, nosso Deus, é o Deus Trino e Uno. Ontem nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, né? Mas foi a segunda pessoa que veio até nós, que teve o corpo como nós. Então, entende como a arte está ligada à liturgia e às escrituras? Completamente. E eu vi que no Santuário Nacional da Aparecida está sendo revestido agora com mosaicos bíblicos, né? Justamente por um artista sacro contemporâneo chamado Marco Ivan Rupnik, se bem eu sei pronunciar. Será ali uma grande demonstração da beleza, da arte e da fé, Vilma, para milhares de fiéis que já passavam e vão passar pelo local, por Aparecida? Olha, esse projeto, chamado Projeto Bíblico, é algo tão maravilhoso, tão divino, que eu acho que realmente os padres redentoristas estavam revestidos do Espírito Santo quando tiveram essa ideia. Porque já ficou pronta a primeira parte, explicando, né, para o público que não sabe o que é. São a Basílica Nacional, o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida tem 4 fachadas principais, norte, sul, leste e oeste. As 4 fachadas serão revestidas com 4 temas bíblicos que juntos formam um projeto bíblico
que na verdade é toda a Escritura. É uma síntese maravilhosa de toda a Escritura. Vamos lá. Fachada norte, que já está pronta, o livro do Êxodo, a primeira passagem. Segunda fachada que será revestida a partir de agosto, fachada sul, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Passagem definitiva. Fachada leste, a terceira a ser revestida. Provavelmente o ano que vem, né? O livro do Gênesis, onde tudo começou. Fachada sul, o livro do Apocalipse, o final. Não o final nosso, final da história aqui, né? Depois viveremos todos a Jerusalém Celeste, na graça de Deus. Então, a fachada norte já está pronta. Você pode me perguntar, não sei se você vai perguntar isso, mas as pessoas perguntam, Vilma, por que não o livro do Gênesis, né? Porque o primeiro livro a ser escrito não foi o Gênesis, foi justamente a história de Deus com o povo, que é o livro do Êxodo. A história da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Certo. Vilma, algumas obras arquitetônicas novas, e até algumas igrejas sendo reformadas, né, estão passando, às vezes, tinta por tudo, ou apostando em grandes paredes de pedra, branquidão, e, enfim. O que isso é? Perda um pouco do sentido da sacralidade dentro dos pontos, e faço essa pergunta com a liberdade de um católico para uma católica, né? É apenas uma opção estética ou é também um pouco de perda do sentido do sagrado dentro dos templos? Sabe, Kleber, boa essa pergunta, viu? No Vaticano II, já se pedia para que os seminaristas fossem preparados para entender a arte como um serviço. É muito bonito quer dizer, o Vaticano II não fala muita coisa, não dá muitos detalhes, depois é que foram sendo acrescentados, é sempre assim, né, nos concílios, nos documentos dos concílios. Mas são poucos os lugares que têm esta preparação. Aqui no Brasil, eu acredito que alguns seminários já tenham, mas não é a maioria, sabe? Então, muitas vezes eu converso com sacerdotes interessados em arte e eles falam para mim, Vilma, a gente não é preparado para isso, a gente não foi, não tiveram esta preparação. Sabe que o primeiro livro que eu escrevi foi sobre o Cláudio Pastro, a arte do Cláudio Pastro no Brasil. Cláudio Pastro fez a parte interior da Basílica de o Cristo, né? Como é que é o seu primeiro livro? Pantocrátor, isso, da origem às igrejas no Brasil, a obra de Cláudio Pastro, né? Isso. É da Paulus, da editora Paulus. O outro é Maria Madalena, né? Sobre Maria Madalena, também da editora Paulus. E o Cláudio, ele começou a colocar o Pantocrátor nas absides das igrejas, nos altares, né? Isso criou a maior revolução. O que é o Pantocrátor? Explica aí. É o Cristo Rei, sabe aquele santo, 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 Senhor Deus, que nós proclamamos? Porque eu não falei que na liturgia, na celebração eucarística, somos nós, e é o Cristo em nós? Então, é ele lá que está celebrando com a gente. Só que na imagem do Pantocrátor está o Deus Pai e o Deus Filho. Jesus não fala, eu e o Pai somos um? Então, essa cisão, quer dizer, nessa imagem, ali nós temos o Deus Criador e o Filho Redentor. Olha que bonito, né? Deus Criador e o Filho Redentor. Então, eu estava falando do Cláudio Pastro, ele começou uma revolução, por quê? Porque nós estávamos ainda na mentalidade do barroco, que é uma porção de altares, santos, então, muito devocional, quer dizer, a devoção é uma coisa boa,
mas você não pode só ser devocional. Você não pode só ir à igreja para pedir alguma coisa, né? O cristão vive uma vida em Cristo, né? Como eu falei, nós somos corpo, alma, junto ao Espírito Santo. Então, se você vai lá só para pedir, a igreja é um serviço, é algo que te serve, né? E não é uma vida, não representa uma vida para você. Então, pois não. Não, digo, e às vezes tem que deixar Cristo falar, né? Porque a gente só vai pedir. Esses dias eu entrevistei a doutora Filó, não sei se a senhora conhece. Sim, conheço. É uma pediatra. E ela disse, né? Rezar é também deixar Cristo falar, né? Senão a gente não consegue ouvi-lo, né? É verdade. Agora, a gente precisa, muitas vezes, eu vou falar uma coisa que pode parecer estranha, mas às vezes o sofrimento vem para nos ensinar, quer dizer, Deus não manda sofrimento para ninguém. Nós falamos sobre isso. Mas Ele permite que a gente passe alguns, como a gente diz aí, perrengues, né, Kleber? Porque a gente às vezes precisa aprender alguma coisa. Então, é uma pedagogia de Deus ali. Mas só que a gente não quer passar por nada, né? E afastar qualquer sofrimento. Então, a gente, né, quer se afastar disso. Mas eu estava falando da imagem do Pantocrator, porque o altar, a partir do Vaticano II, é um só, é o altar, e o altar é Cristo. Então, ele começou a colocar, porque o Cláudio entendeu o que o concílio queria dizer. Agora, o concílio vai fazer 60 anos, Kleber, e parece que não está muito compreendido ainda, pelo menos nesse ângulo, sobre o ponto de vista da arte, né? Então, o Cláudio fez igrejas, né, murais de igreja, que ele pintou paredes de igreja, o pároco, por ignorância mesmo, sem entender aquela arte, achou feia e passou tinta em cima. Tem uma porção de coisas assim que já aconteceram, né? Tem alguns que se transformaram, eu brinco, em escritório de advocacia, com aqueles paredões, né, de parede de pedra, mas tudo bem, né? Mas isso, a igreja vai devagar, né? Nós vamos nos aproximando do final, né? Queria te deixar por uma palavra final, né, dessa tua experiência, dessa tua vivência tão delicada, né, da remessa da fé para o transcendente, que as pessoas pouco se despertam para isso, e te agradecendo também por esse momento conosco aqui. Eu quero agradecer essa oportunidade, foi muito bom conversar com você, muito agradável, e dizer para as pessoas que, para quem está nos ouvindo, para os ouvintes, né, que a arte, a gente contempla, e a gente se torna o que a gente contempla, né? E, como dizia o Dostoiévski na boca de um de seus livros, né, de um de seus personagens, a beleza pode salvar o mundo, e esta beleza autêntica, esta beleza em Cristo é que nos salva, né? Que nós sejamos testemunho dessas belezas, né? Desta beleza, que nós sejamos pessoas que vivam em Cristo para mostrar a beleza que é o Cristo. Muito bonito, nada mais precisa ser dito. Obrigado, Vilma. A senhora fala de São Paulo, né? Sim. Então tá, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Kleber, fica com Deus. E o Outro Olhar, ouvintes da Bandeirantes, fica por aqui. O programa é produzido pelos jornalistas Cassiane Osório e João Vargas, sob a coordenação da Critério Resultado em Opinião Pública. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom final de semana.